Eu só queria deixar claro antes mesmo de começar esse vídeo que eu já tinha essa franja anos antes de me tornar vegana. Eu sei o que as pessoas falam sobre franja vegana online. Eu já cheguei a mencionar isso em outro vídeo que eu fiz sobre veganismo, intitulado Me tornar vegano me fez entender as armadilhas que minha família caiu ao me criar como cristã, mas enquanto algumas pessoas se tornam vegana por terem uma maior consciência ambiental ou uma forte empatia pelos animais, ou mesmo por questões biológicas e digestivas, nenhum desses foi o meu caso. Comigo, o que aconteceu foi que Deus mandou eu virar vegana e eu obedeci. A consciência ambiental, a forte empatia pelos animais, tudo isso veio só depois. Tudo que eu vou mencionar aqui foram coisas que Deus ministrou ao meu coração após eu me tornar vegana, não antes. Nenhum desses pontos foi o catalisador para minha decisão. A palavra de Deus foi. E quando me refiro à palavra de Deus, eu digo a palavra que ele falou ao meu coração, que seria o espírito profético, certo? Só que depois, conforme ele foi falando comigo, ele também me mostrou o embasamento para tudo que ele me falava na palavra, na Bíblia, no caso. E eu também só quero deixar claro desde o início que eu não tô aqui para insinuar que todo mundo deveria virar vegano. Eu não tô aqui nem para insinuar que alguém deveria virar vegano. Eu não tenho nenhuma agenda oculta com esse vídeo. A minha única intenção é compartilhar as coisas que Deus falou comigo sobre esse tópico nesse último ano, assim como ele pediu que eu fizesse. Ok? Fico aliviada por termos esclarecido isso. Uma das primeiras coisas que eu percebi mudando em mim após eu ter me tornado vegana foi a forma como eu vejo os animais. Meu coração ele se tornou mais sensível, quebrantado mesmo. Nesse último ano, eu senti Deus me dando cada vez mais entendimento e me estendendo revelações sobre como ele vê os animais, sobre como nós deveríamos ver os animais e sobre o propósito original dele para os animais. E quando me refiro ao propósito original, seria o propósito antes da queda do homem. Algo que eu posso dizer é que a forma como eu vejo carne mudou. Antes, a carne, alimento, ela era algo separado do animal para mim, era algo distinto, eram duas coisas diferentes e independentes. E eu me refiro não de forma lógica, obviamente, mas de forma emocional mesmo. Agora, a minha consciência de que a carne é parte de um animal está muito mais latente. Isso antes era algo com o qual meu coração estava muito endurecido ainda. A forma como eu vejo animais no geral mudou. Não apenas quanto a consumi-los como comida, mas como animais de estimação, animais domésticos ou animais selvagens. Eu me lembro de estar lendo o livro de Jó e passar por Jó 39, onde Deus fala um pouco sobre animais. Eu li Jó 39, dos versículos 5 ao 12, e quando eu li, os versículos eles fincaram no meu coração. Foi algo realmente impactante. Eles dizem assim: quem deu ao jumento sua liberdade? Quem desatou suas cordas? Eu o coloquei no deserto. As terras estéreis são o seu lar. Ele despreza o barulho da cidade e não faz caso dos gritos do condutor. Os montes são o seu pasto, onde ele procura o capim. Acaso o boi selvagem aceitará ser domado? Passará a noite no curral? Você consegue prendê-lo ao arado? Acaso ele lavrará um campo para você? Sendo ele muito forte, pode-se confiar nele?
Você pode ir embora, certo de que ele fará seu trabalho? Pode depender dele para recolher o trigo e levá-lo ao lugar de debulhar os grãos? Essa foi a primeira vez em que eu li esse texto, que eu já tinha lido antes, mas essa foi a primeira vez que eu li e eu senti o impacto das palavras. Eu me lembro de estar sentada na minha cama com a minha Bíblia no colo e de comparar essa imagem que Deus descrevia nesses versículos com a forma que hoje em dia é a realidade desses animais. Eu me lembro de ter pensado, Deus, o que foi que nós fizemos? Eu me lembro de ter vindo sobre mim uma forte convicção de um jeito que partiu meu coração em dois. A única forma que eu posso articular o sentimento, esse forte sentimento, é como está escrito em Hebreus 4:12. Ele diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra de Deus realmente corta entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. Virar vegana também afetou a forma como eu vejo a natureza num total. Eu já reciclava antes, tomava cuidado para que as torneiras de casa não vazassem e jamais jogava lixo no chão. Mas agora existe uma nova camada de consciência, de responsabilidade, de convicção mesmo que foi adicionada. Certas memórias minhas também começaram a vir à tona. Por exemplo, vocês sabiam que para as galinhas porem mais ovos, as luzes das granjas ficam acesas 24 horas? Assim elas acham o tempo inteiro que é dia. Isso significa que elas não descansam e que elas ficam constantemente sob estresse. Eu sabia isso antes de ser vegana. Coisas como essa começaram a voltar à minha mente e eu fui obrigada a analisar com que postura de coração eu recebi esse tipo de informação antes. Antes, informações como essa não pareciam tão importantes. Não para mim com o coração endurecido que eu tinha. Quando informações como essa chegavam até mim, eu as processava, eu pensava algo na veia de que horror e o dia seguia em frente. Não era algo que me fazia pausar, analisar, cogitar mudar o meu comportamento. Parar de comer ovos até então por algo assim nunca passou pela minha cabeça. É verdade que nós temos domínio sobre os animais, que Deus nos colocou como autoridade na terra. Gênesis 1, do 26 ao 28 diz: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Mas é importante sentarmos e analisarmos qual é o nosso conceito de dominar e governar e se ele se alinha com o conceito de Deus do que é dominar e governar dentro desse contexto específico. Dominar e governar não significa que nós devemos colocar os animais debaixo dos nossos pés. O que significa que nós temos autoridade sobre eles. Ou seja,
Nós somos responsáveis sobre eles. Isso não significa usá-los para benefício próprio, sem nenhum tipo de consideração por eles, sem pensar duas vezes. E aqui especificamente, eu nem me refiro a nos alimentarmos deles, mas sim quanto às condições que eles ficam, pelo que eles passam até chegarem à nossa mesa. Pensar sobre a vida e a trajetória de Jesus tem me ensinado muito sobre autoridade. Jesus tem autoridade sobre tudo. Ele tem domínio sobre tudo. E ele ainda escolhe nos servir. Ter autoridade sobre algo ou alguém significa que nós somos responsáveis por aquilo. Não existe autoridade sem responsabilidade. Algo que eu percebi, e essa foi uma armadilha que eu caí diversas vezes até Deus apontar para mim, é que nós temos a tendência de achar que ter autoridade sobre algo nos coloca em uma posição superior àquilo e coloca aquilo em uma posição de servitude a nós. É assim que nós tratamos a natureza como raça humana. Mas na verdade a posição de servir, ela é nossa. Nós somos responsáveis pela terra. Da mesma forma que um pai é responsável por um filho, cabe a nós fazermos as melhores escolhas para a natureza, cabe a nós preservá-la. Eu estava assistindo um episódio do podcast Inteligência Limitada com o Daniel Lopes, e nele o Daniel disse algo que ressoou pesadamente no meu coração. Ele disse: proteger o ambiente é fundamental. A própria Bíblia fala que a natureza expressa a glória de Deus. Então, todo cristão teria que ver a natureza do meio ambiente como a destruição de uma parte da palavra revelada de Deus. A destruição da natureza deveria ser vista como a destruição de parte da palavra revelada de Deus. Não pega fundo? E eu posso falar por mim. Eu não costumava navegar o mundo com esse tipo de consciência, de entendimento, de compreensão. Sabe aquele meme "It's not that deep"? Bom, na verdade acontece que tudo é that deep. E nós temos autoridade sobre a natureza e os animais, mas eles seguem sendo de Deus. Salmo 50, do 10 ao 11 diz: pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou o dono do gado dos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Em Jó 39, dos versículos 19 ao 25, a nossa postura arrogante quanto à natureza, quanto a esse grau de superioridade que nós temos em relação a ela, é colocada em xeque. Está escrito: acaso você deu força ao cavalo ou lhe cobriu o pescoço com a crina? Deu-lhe a habilidade de pular como um gafanhoto? Seu bufar majestoso e assustador. Ele revolve o chão com as patas e alegra-se em sua força quando corre para a batalha. Ri do medo e nada teme, não foge da espada. Flechas voam ao seu redor, lanças e dardos faíscam. Agitado e enfurecido, devora o caminho, lança-se à batalha quando a trombeta ressoa. Relincha o toque da trombeta e fareja de longe a batalha, à espera das ordens do capitão e do ruído de luta. A gente não pode achar que a gente sabe qual é a melhor forma de tratar e de lidar com os animais. A gente não pode achar que isso é algo tão óbvio, quando nem é, que a gente não precisa pedir
instruções de Deus sobre como agir. E Deus colocou todos os animais sob o comando e a responsabilidade de Adão. É verdade, mas nunca fez parte do plano de Deus que o ser humano abusasse disso. Tirar proveito de algo, obter vantagem às custas de algo ou alguém, não faz parte do caráter de Deus. Não é compatível com quem Ele é. E nós fomos feitos à imagem dele, certo? Nós devemos refletir o caráter dele. Nós temos que honrar as criações de Deus. Deus se importa com a criação dele. Ele se importa com os animais. Salmos 36, 6 diz: Tua justiça é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuida tanto das pessoas como dos animais. Deus se revela para nós através de sua criação. Os animais não são criaturas sem sentimentos, sem uma espécie de consciência. Eles carregam vida dentro de si. A natureza carrega, tudo é vivo. E isso é algo que a gente tem a tendência de ignorar. Tudo é vivo. Em Jó 12, dos versículos 7 ao 10, é relatado como os animais revelam o poder e a sabedoria de Deus, como eles têm consciência de que eles estão vivos. Está escrito: Pergunte aos animais, e eles lhe ensinarão. Pergunte às aves do céu, e elas lhe dirão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, pois todos eles sabem que meu sofrimento veio da mão do Senhor. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. Eu sei que os cristãos têm uma forte resistência ao veganismo. De certa forma, eu entendo, porque o veganismo é uma das pautas empurradas junto do grande reset global, certo? E a gente sabe que por trás do grande reset global existe uma agenda satânica. Mas o veganismo, ele não foi criado pela agenda satânica. Eles não são proprietários do veganismo, ou têm direito criativo, ou o que for. Na verdade, um dos motivos que eles defendem o veganismo, para a população geral, porque até onde eu sei, eles em si não pretendem ser veganos, é que eles acreditam que eles herdarão a terra. E por causa disso, eles precisam que ela dure e seja capaz de mantê-los. O perecimento da terra significaria o perecimento deles. O meu argumento é que o veganismo não é antibíblico. Pelo contrário, eu vim a descobrir que, na verdade, o veganismo é bíblico. Adão e Eva eram veganos. Em Gênesis 1:29 está escrito: Então Deus disse: Vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Não há menção de carne, não há menção de consumo de animal, não há menção nem mesmo de consumo de leite. E não é só Adão e Eva, todos os animais eram. Gênesis 1:30 continua: E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. O consumo de carne só passa a ser permitido após o dilúvio, com Noé, em Gênesis 9, dos versículos 2 ao 3, que se lê: Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão pavor de vocês.
eu os coloquei sob o seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Antes disso, existe a menção de animais puros, que seriam animais cujo consumo era permitido, e animais que também eram aprovados para o sacrifício, como por exemplo em Gênesis 7:2. Mas essa distinção não acontece porque esses animais já eram consumidos naquele tempo. E sim, porque Gênesis foi escrito em uma época em que já havia sido estabelecido e já estava integrado à nação de Israel quais animais eram permitidos para o consumo e quais não. Essa distinção acontece quando Deus fala com Moisés e com Arão no deserto, que daí está registrado em Levítico 11. E Gênesis foi escrito provavelmente durante o exílio de Israel na Babilônia, que foi muito tempo depois. E já que mencionamos Noé e o dilúvio, é importante nos lembrarmos de que a aliança que Deus fez após o dilúvio não foi apenas com o homem. Gênesis 9, do 8 ao 10 diz: Então Deus disse a Noé e seus filhos: Confirmo aqui minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação. As aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Outro ponto importante que fundamenta o meu argumento de que o veganismo é bíblico é que o mundo voltará a ser vegano, ou no mínimo vegetariano, no milênio, quando Cristo reinar na terra por 1000 anos após a sua segunda vinda. Isso é descrito em Isaías 11, do 9 ao 1. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto, e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição. Pois, como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Isaías 11:7 é bem específico quanto à realidade onde até os animais serão vegetarianos. E eu digo vegetarianos porque imagino que eles ainda, pelo menos os mamíferos, eles ainda vão consumir leite de suas mães, certo? Isaías 11:7 diz: A vaca pastará perto do urso, e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. Não importa se é para nossa alimentação. Matar um animal ainda produz sofrimento, ainda é considerado destruição. E isso é embasado logo depois do versículo 7. No versículo 9, em Isaías 11:9, está escrito: Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois, como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor.
Eu não estou dizendo que o consumo de carne é detestável a Deus. Inúmeros versículos permitindo o consumo mostram que não é. Mas nós também não devemos fingir que é o tipo de coisa que não causa sofrimento. Nós não devemos ignorar o sofrimento que causa. Nós não devemos fechar o nosso coração para essa realidade. Além de Isaías 11, o cenário do milênio também é descrito em Isaías 65. Em Isaías 65, dos versículos 17 ao 25, está escrito: Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém jamais pensará nas coisas passadas. Alegrem-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e de clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos, somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias, habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão suas videiras. Pois meu povo terá vida longa como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar de tudo que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, e seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e os seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará de palha como o boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Deus permitiu que comêssemos carne no passado. Ele ainda permite que comamos carne no presente. Porém, saber que não é isso que vai acontecer no futuro, quando Jesus reinar na terra durante o milênio, me fez encarar a realidade de que o consumo de carne foi mais uma das coisas que aconteceram com a entrada do pecado no mundo. Isso me fez pausar e refletir sobre o plano original de Deus para a natureza. Quão desprovido de dor e de sofrimento ele é. Nós não temos dimensão de quão desprovido de dor e de sofrimento ele é. E vejam bem, eu sei que alguns de nós ainda provavelmente precisam comer carne, por questões biológicas mesmo. Eu acredito que Deus permitiu o consumo de carne por um motivo, mas mesmo nesse cenário, mesmo nessas circunstâncias, é importante estarmos atentos para que esse consumo aconteça da forma mais ética possível dentro da nossa realidade financeira. É importante consumir com moderação, tratar o mundo, a natureza, os animais com gentileza. Provérbios 12:10 diz: o justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Talvez seja porque essa foi a minha experiência, mas eu acredito que apenas Deus pode dizer se você deve ou não virar vegano. E o Espírito Santo é o único que pode te dar a convicção. Como eu disse, a minha única intenção com esse vídeo era compartilhar o que Deus tinha dividido comigo.
e rebater o argumento de que veganismo é antibíblico. Existe um certo preciosismo quanto ao consumo de carne no meio cristão, no meio conservador no geral, eu diria. É quase como se tudo pudesse ser tirado de nós, menos a carne. Agora, se eu vou ser vegana para sempre, eu não sei. Eu não tenho acesso a toda a minha trajetória de vida desse ponto em que eu estou. E eu não sei o que o futuro aguarda. O que eu sei é que, do mesmo jeito que eu não tinha nenhuma inclinação ao veganismo e ainda me tornei vegana quando foi algo que Deus disse para eu fazer, eu voltaria a comer carne, mesmo sem ser algo que eu quero fazer agora, caso Deus diga para eu voltar. Mas seria diferente, teria um peso diferente. Eu entendo agora coisas que eu não entendia antes. Eu seria mais cuidadosa e gentil e responsável. E eu teria uma maior consciência e uma maior consideração pelo sacrifício que houve ali, que no fim também aponta para o grande sacrifício de Cristo, certo? Eu não tomaria aquela carne por garantido, como eu costumava fazer antes, e eu não deixaria mais que o meu coração se tornasse insensível.